Imagine acordar um dia e descobrir que sua vida inteira foi roubada. Que sua identidade, seu nome, sua liberdade simplesmente desapareceram. E a pessoa que agora dorme na sua cama, usa seus vestidos e dá ordens com sua voz, é aquela que você torturou durante anos. Pois foi exatamente isso que aconteceu com Dona Beatriz de Albuquerque, a sinhá mais cruel de todo o Recife. E o pior, ninguém, absolutamente ninguém, desconfiou da troca. Esta é a história de uma aposta que saiu do controle, de uma vingança silenciosa, de uma inversão tão completa que jamais pôde ser desfeita. Pernambuco, 1850. A Casa Grande da Fazenda Santa Cecília era uma das mais imponentes da região. Suas paredes caiadas brilhavam sob o sol escaldante do Nordeste, cercada por canaviais que se estendiam até onde a vista alcançava. Mas dentro daquelas paredes de aparência majestosa, reinava um terror silencioso. Dona Beatriz de Albuquerque tinha apenas 28 anos, mas já era conhecida em todo o Recife como a sinhá mais cruel que já pisara naquela terra. Ela tinha o rosto delicado, quase angelical, pele clara como porcelana, olhos verdes que brilhavam com uma luz perigosa, cabelos negros sempre presos em coques elaborados. Mas por trás daquela beleza refinada, batia um coração de pedra. Beatriz adorava humilhar. Adorava ver o medo nos olhos de suas escravas. E entre todas as mulheres que trabalhavam na fazenda, havia uma que Beatriz escolhera como alvo preferido de sua crueldade: Felicidade. Felicidade era uma mulata de pele acobreada, olhos negros profundos como a noite, em cabelos crespos que ela prendia num lenço colorido. Tinha 24 anos e uma beleza que fazia os homens desviarem o olhar encantados. Mas Felicidade aprendera a manter os olhos baixos, a boca fechada, o corpo quieto. Porque chamar atenção na Casa Grande era perigoso. Os dias se arrastavam naquela rotina de crueldade até que chegou o Carnaval de 1850. O Recife inteiro se preparava para os dias de folia, e na Casa Grande, Beatriz organizara um grande baile. Na noite do baile, a casa estava iluminada como nunca. Lustres de cristal brilhavam, espelhos refletiam a luz das velas, músicos tocavam valsas europeias. Beatriz bebeu muito, vinho francês, champanhe, licores doces. A cada copo ficava mais falante, mais ousada, mais imprudente. Foi já passada da meia-noite que Beatriz e seu irmão Rodrigo ficaram sozinhos na varanda, ambos embriagados. "Sabe o que eu acho?" disse Beatriz, a voz arrastada. "Acho que essas escravas não têm do que reclamar. Aposto que viver como escrava é até mais fácil." Rodrigo arqueou uma sobrancelha. "Aposta? Aposto que consigo viver uma semana inteira como escrava." Rodrigo deu uma gargalhada. "Você não dura 2 dias." O orgulho de Beatriz foi ferido. "Então está feito. 1 semana, 7 dias. Eu vivo como escrava e uma das escravas vive como sinhá. E qual delas seria essa sinhá?" Beatriz pensou por um momento. Então, seus lábios se curvaram num sorriso cruel. Felicidade. Era loucura. Era crueldade. Era uma aposta absurda feita por uma mulher bêbada e sádica. Mas Rodrigo, tão bêbado quanto, aceitou. Na manhã seguinte, com a cabeça latejando de ressaca, Beatriz quase esqueceu da aposta. Mas Rodrigo não esqueceu. E assim começou a troca mais insana da história da Fazenda Santa Cecília. Rodrigo mandou chamar Felicidade. Quando Beatriz explicou a aposta, Felicidade ficou pálida de medo. Mas não havia escolha. Recusar significaria punição. Beatriz tirou o vestido de seda e colocou o vestido surrado, que Felicidade usava. Felicidade, por sua vez, foi vestida com um dos vestidos de Beatriz, infinitamente mais luxuoso do que qualquer coisa que já tocara. E a troca começou. O primeiro dia foi surreal. Beatriz trabalhou na cozinha, lavou roupa, carregou água. Seu corpo, acostumado apenas a passeios tranquilos, gritava de dor. À noite, quando se deitou na senzala, no chão de terra batida, Beatriz chorou pela primeira vez em anos. Enquanto isso, Felicidade deitou-se na cama macia da sinhá, entre lençóis de linho que cheiravam a lavanda, e ficou acordada a noite inteira, com medo de que tudo não passasse de um sonho. Os dias seguintes foram uma revelação para Beatriz. Ela aprendeu o que era fome de verdade.
Aprendeu o que era trabalhar até as mãos sangrarem. E aprendeu, pela primeira vez, o que era o chicote. Foi no terceiro dia. Beatriz tropeçou e derrubou um balde de água. O feitor avançou com o chicote. A dor foi indescritível, como fogo líquido rasgando as costas. Para! A voz veio da varanda. Era a Felicidade, ou melhor, a sinhá Beatriz. Ela desceu os degraus com postura ereta, o vestido esvoaçante. Deixe-a, vá cuidar dos canaviais. Naquele momento, quando seus olhares se cruzaram, algo mudou. Felicidade viu nos olhos da antiga sinhá o mesmo medo, que ela própria sentira tantas vezes. E uma parte dela gostou. Gostou de ver Beatriz quebrada, gostou do poder. No quinto dia da aposta, Rodrigo recebeu uma carta urgente. Um tio em Salvador estava à beira da morte. Ele precisava viajar imediatamente. Volto em 3 semanas, talvez um mês, disse ele a Beatriz. Quando eu voltar, desfazemos a troca. E partiu. Naquela noite, Beatriz subiu até a casa grande. Bateu na porta do quarto que fora seu. Precisamos conversar, disse Beatriz quando Felicidade abriu. Rodrigo viajou. A aposta termina amanhã. Podemos voltar ao normal. Silêncio. Felicidade andou até a janela. E se eu não quiser? Beatriz piscou. Como assim? E se eu não quiser voltar a ser escrava? Repetiu Felicidade, virando-se. E se eu quiser continuar sendo assim, ah? O coração de Beatriz começou a bater mais rápido. Você está brincando? Não estou. Quem vai me impedir? Rodrigo viajou. Ele era o único que sabia da troca. E olhe para nós. Beatriz olhou para o espelho. 5 dias trabalhando sob o sol, sem cuidados, sem joias. Estava irreconhecível. E Felicidade, bem alimentada, vestida com elegância, parecia realmente uma senhora. As outras escravas já me obedecem. Os feitores me respeitam, ninguém desconfia, continuou Felicidade. Quando Rodrigo voltar, faz 3 semanas que eu sou a sinhá Beatriz. E você será apenas mais uma escrava. E foi nesse momento que Beatriz percebeu. Estava presa na própria armadilha que criara. As semanas seguintes foram um pesadelo. Felicidade assumiu completamente a identidade de Beatriz e fez questão de tornar a vida da nova Felicidade um inferno. Acordava Beatriz antes do amanhecer gritando ordens. E Beatriz tinha que obedecer, porque resistir significava o chicote. Beatriz tentou se rebelar, tentou contar a verdade. Eu sou a verdadeira sinhá, gritou quando visitantes chegaram. Felicidade apenas sorriu. Coitada, essa escrava enlouqueceu, acha que é eu. E todos acreditaram nela. Porque quem acreditaria numa escrava dizendo que era a sinhá? Beatriz tentou fugir 3 vezes. 3 vezes foi capturada e apanhou até não conseguir andar. Aos poucos, algo dentro de Beatriz começou a quebrar. A altivez, o orgulho, a certeza de quem era. Quando olhava no espelho, mal reconhecia o próprio rosto. 1 mês se passou, depois 2, 3. Rodrigo não voltava. Beatriz parou de lutar, parou de gritar, parou de tentar fugir. Ela simplesmente desistiu. E lentamente, dolorosamente, ia esquecendo quem fora. Até que numa tarde de maio, 4 meses depois da troca, um cavalo parou em frente à casa grande. Rodrigo tinha voltado. Beatriz largou a roupa que lavava e correu. Rodrigo! Rodrigo! Sou eu, Beatriz, sua irmã! Rodrigo estava na varanda, abraçando Felicidade. Virou-se ao ouvir os gritos. Quem é essa maluca? Ele olhou para a mulher suja, magra, de pele escurecida, vestida em trapos, e não reconheceu. A aposta, lembra? Nós trocamos de lugar. Rodrigo olhou confuso para Felicidade, que suspirou. Pobre coitada, já faz meses que ela fala essas coisas. Rodrigo estava bêbado na noite daquela aposta. 4 meses tinham se passado. A memória era nebulosa. Ele olhou para a escrava aos seus pés, depois para a mulher elegante ao seu lado. Sebastião, leve essa mulher de volta ao trabalho. Não, Rodrigo, por favor. Mas já a arrastavam. E Rodrigo entrou na casa fechando a porta. Depois daquele dia, Beatriz nunca mais tentou contar a verdade, porque percebeu que mesmo que alguém acreditasse, nada mudaria. Ela não tinha provas, não tinha aliados, não tinha nada. Os meses viraram anos. Felicidade governava a fazenda com mão firme, respeitada e temida pela sociedade.
E Beatriz era apenas uma escrava que, diziam, um dia enlouquecera. 10 anos depois, 1860. Beatriz tinha 38 anos, mas parecia ter 60. O corpo curvado, as mãos deformadas, o rosto marcado por cicatrizes. Felicidade estava no auge. Casara-se com um rico senhor de engenho, tornara-se uma das mulheres mais poderosas de Pernambuco. Numa tarde, Felicidade mandou chamar Beatriz. Fazia anos que não falavam a sós. "Você lembra da aposta?" perguntou Felicidade. "Lembro", sussurrou Beatriz. "Eu também. E sabe o que eu penso? Acho que você ganhou. Você disse que conseguiria viver como escrava, e conseguiu. 10 anos. Você não só viveu como escrava, tornou-se uma." "Por quê?" perguntou Beatriz chorando. "Por que você fez isso comigo?" "Porque eu podia, assim como você fez comigo durante anos. A diferença é que você fazia por crueldade. Eu fiz por sobrevivência. Mas agora você pode me libertar. Por favor, Felicidade." "Silêncio. Não posso, porque se eu admitir quem você é, perco tudo. E depois de tudo que você me fez, não acho que você mereça sua vida de volta." Felicidade aproximou-se. "Mas vou te dar uma escolha, a mesma que você me deu há 10 anos. Aceita continuar sendo escrava ou eu te vendo para uma fazenda no interior? Sua escolha." Beatriz olhou para a mulher que um dia fora sua escrava. "Vou ficar", sussurrou. Porque ali, pelo menos, ela ainda podia olhar para a casa grande e lembrar, mesmo que apenas em sonhos, de quem um dia fora. Beatriz morreu em 1875, aos 53 anos. Foi enterrada no cemitério dos escravos, numa cova sem nome. Felicidade viveu até 1889. Tornou-se uma das mulheres mais ricas do Recife. Teve filhos, netos. Sua história foi celebrada. E ninguém nunca soube a verdade, exceto Felicidade, que levou o segredo para o túmulo. Esta foi a história de uma troca que nunca foi desfeita. De uma aposta que custou uma vida inteira. De uma vingança silenciosa e completa. E talvez a lição mais cruel seja esta. O poder pode mudar de mãos num instante. Mas a crueldade é a mesma, não importa quem a exerça. Fem.